Eu nunca imaginei que um simples almoço mudaria completamente a direção da minha vida. Sabe aquela sensação de que algo está fora do lugar, mas você insiste em seguir, achando que é exagero da sua cabeça? Pois bem, naquele dia, sentada diante do guardanapo dobrado perfeitamente e do copo de água que parecia tão inofensivo, eu aprendi que o perigo, às vezes, chega sorrindo. Eu estava na Pérgola, um restaurante caro demais para o meu gosto, mas aceitei o convite da minha nora, achando que seria apenas uma refeição elegante. No fundo, meu coração já dava sinais, mas eu não queria escutá-lo. Só que tudo mudou quando uma mulher desconhecida tocou na minha mão e, quase sem mover os lábios, murmurou uma frase que ainda arrepia minha pele. Fuja pela janela do banheiro. Agora. Naquele instante, algo dentro de mim congelou. Não era drama, não era exagero, e eu não estava entendendo nada. Eu apenas senti que, por algum motivo que eu ainda desconhecia, minha vida corria perigo. E quando levei o copo aos lábios, o gosto estranho da água me confirmou o que eu mais temia. Ali, naquele segundo suspenso no ar, começou a história que eu nunca quis viver, mas que precisava ser contada. Eu lembro exatamente da sensação que tive quando cheguei à Pérgola, naquele dia. Era um daqueles restaurantes que eu jamais escolheria por conta própria. Toalhas brancas engomadas, garçons tão silenciosos que pareciam flutuar, e um cheiro leve de alecrim vindo da cozinha aberta. Minha nora, Valéria, me havia convidado com tanta insistência que até me senti mal em negar. Então fui, tentando colocar um sorriso no rosto, mesmo que algo dentro de mim já murmurasse que aquele almoço tinha um peso estranho. Às vezes, a gente sente antes de entender, e eu deveria ter prestado mais atenção naquele aperto no peito. Sentamo-nos perto da janela, e o sol batia na louça como se quisesse me lembrar que aquele lugar não tinha nada a ver com a minha vida simples. Valeria parecia animada, mas era uma animação meio forçada, como quem ensaia palavras antes de dizê-las. Enquanto eu ajeitava o guardanapo no colo, um garçom nos serviu água. Eu agradeci com um sorriso, mas quando a taça tocou meus lábios, senti um gosto metálico, esquisito, como se a água tivesse passado por algum cano velho. Na mesma hora, meu estômago embrulhou. Eu até pensei que fosse frescura minha, afinal, quem sou eu para duvidar da água de um restaurante tão caro? Enquanto eu tentava entender aquele gosto estranho, notei uma mulher na mesa ao lado. Ela me observava com os olhos apertados, como quem conhece um segredo que não quer guardar. Fingiu que estava ajeitando a bolsa, mas vi quando ela se aproximou, lenta e discretamente. Meu coração acelerou sem motivo aparente. Talvez instinto, talvez memória de outras dores, não sei. Só sei que comecei a sentir que havia algo naquela sala que eu não estava enxergando, e que não era bom. Foi então que aconteceu algo que jamais esquecerei. A mulher passou atrás de mim, colocou discretamente uma nota de dinheiro na minha mão e sussurrou, quase sem mexer os lábios. Pela janela do banheiro. Agora. Meu corpo inteiro gelou. A mão dela tremia. A minha também. Eu não conseguia reagir. Era como se o chão tivesse sumido e eu precisasse decidir entre acreditar numa estranha ou ignorar o aviso e seguir comendo como se nada estivesse errado. Só que, por alguma razão, minha alma reconheceu verdade naquela frase. Eu tentei disfarçar, mas meus dedos suavam enquanto seguravam aquela nota amassada. Quando olhei para Valéria, ela mexia no celular, mas havia algo rígido em seu rosto, como quem espera por algo específico acontecer. Naquele instante, tudo ao meu redor pareceu se mover em câmera lenta. O garçom caminhando, o barulho dos talheres, o ar-condicionado zumbindo, e eu tentando entender por que uma desconhecida me mandaria fugir de um restaurante chique. Foi aí que o gosto estranho da água voltou à minha boca, mais intenso, como um alerta final. E naquele segundo, finalmente caiu a ficha. Algo que eu nunca ousaria imaginar estava acontecendo, ali, diante de mim, disfarçado de um almoço elegante. Uma parte de mim queria negar, se agarrar à ideia de que Valéria nunca seria capaz de me machucar. Mas outra parte, aquela voz antiga e sábia que a gente insiste em calar, começou a gritar dentro de mim.
E foi essa voz que acabou guiando meus próximos passos, mesmo que eu ainda não soubesse para onde estava indo. Quando levantei da mesa, minhas pernas estavam tão frágeis que eu precisei apoiar a mão no encosto da cadeira para não cair. Fingi que ia ao banheiro, tentando parecer natural, mas por dentro eu era pura urgência. O corredor parecia mais longo do que antes, como se cada passo ecoasse meus pensamentos confusos. E foi lá, justamente na porta do banheiro, que a mulher me alcançou novamente. Dessa vez, ela segurou meu braço com firmeza e, com uma voz quase inaudível, disse: "Eu vi quando ela colocou algo na sua bebida. Vá, agora." Não havia mais espaço para dúvidas. Minha nora estava tentando me matar. Entrei no banheiro trancando a porta com as mãos trêmulas. Me olhei no espelho e mal me reconheci. O rosto pálido, os olhos arregalados, o coração batendo como se quisesse fugir antes de mim. A janela era pequena, mas não pequena o suficiente para me impedir. Abri-a com dificuldade e senti o ar quente lá fora tocar meu rosto. Por um instante, hesitei. Pensei, será que não estou exagerando? Será que tudo isso faz sentido? Mas então, lembrei do gosto metálico da água e da expressão fria de Valéria. A dúvida virou certeza. Quando consegui passar o primeiro joelho pela janela, o barulho de passos se aproximando me fez acelerar. O som ecoava como um aviso final. Eu me empurrei para fora com toda a força que tinha e caí sobre o cascalho do estacionamento, arranhando braços e pernas. A dor foi tão forte que eu quase gritei, mas me obriguei a ficar em silêncio. Ainda não era hora de ser vista. Levantei cambaleando, sentindo o sangue escorrer pelo meu antebraço e procurei freneticamente por um táxi. A adrenalina é uma coisa curiosa. Ela faz a gente andar mesmo sem ter forças. Assim que vi um carro amarelo se aproximando, levantei o braço com desespero. O motorista assustou-se ao ver meu estado, mas abriu a porta sem fazer perguntas. Entrei jogando-me no banco e só consegui dizer: "Vá, rápido." Ele acelerou e a cidade passou pela janela como manchas borradas. No fundo do meu peito, uma dor profunda crescia. Não pelos arranhões, mas pelo choque emocional. Nunca, em toda a minha vida, imaginei que alguém da minha própria família tentaria me silenciar assim. Durante a corrida, meus pensamentos estavam embaralhados como peças de um quebra-cabeça. Cada detalhe da última semana começou a fazer sentido. Os olhares tortos, a insistência para que eu mudasse minha rotina, o convite repentino para um restaurante onde nunca havíamos ido antes. Tudo se encaixou num estalo doloroso. E então, bem ali no banco traseiro, eu entendi. Aquilo não era um susto, não era um mal-entendido, não era exagero. Era uma tentativa de homicídio. Quando o táxi virou a esquina e deixamos o restaurante para trás, eu percebi que minha vida jamais seria a mesma. Algo havia se rompido dentro de mim. Uma confiança, uma inocência, talvez uma parte da minha alma que acreditava que certas coisas não aconteciam com gente como eu. Mal sabia eu que aquele salto pela janela era só o início de um pesadelo muito maior. Um pesadelo que já vinha sendo tecido meses antes, silenciosamente, bem debaixo do meu nariz. 6 meses antes daquele almoço na pérgola, minha vida era outra. Depois que fiquei viúva, tentei reconstruir minha rotina aos poucos, me agarrando às pequenas coisas que davam sentido aos meus dias. Regar minhas plantas, fazer meu café sempre no mesmo horário, conversar com meus vizinhos no portão. Era uma vida simples, mas era minha. E, de certo modo, eu sentia que honrava a memória de Esteban, mantendo a casa cheia de vida. Eu nunca imaginei que o mal começaria a entrar justamente quando eu estava mais frágil. Foi nesse período que Valeria começou a aparecer com mais frequência. No começo, eu achei bonito, sabe? Pensei que ela estivesse tentando preencher um vazio que todos nós sentíamos depois da morte de Esteban. Ela vinha com bolos, com conversas prontas, com uma gentileza estudada. Mas com o tempo, percebi pequenos detalhes que eu tentei ignorar. Ela perguntava demais sobre minhas contas, sobre meus terrenos, sobre documentos antigos que nem eu lembrava onde estavam. Na época, achei que fosse só preocupação exagerada.
Com o passar das semanas, a presença dela começou a ganhar um tom diferente. Sempre que Damian, meu filho, estava por perto, ela se mostrava prestativa, quase carinhosa comigo. Mas quando ele saía da sala, o olhar dela mudava. Ficava frio, calculista, como se estivesse medindo cada movimento meu. Ainda assim, eu me recusava a acreditar que havia maldade ali. Afinal, Valeria era minha nora, era família. E a gente sempre tenta acreditar que família não faria certas coisas. A primeira desconfiança real surgiu quando percebi minha gaveta de documentos aberta, mesmo depois de tê-la trancado. Na época, pensei que fosse distração minha, e Valeria aproveitou isso. Fez piadas sobre minha cabecinha avoadas, como ela dizia. Sutil, mas cortante. Era como se ela estivesse plantando, gota a gota, a ideia de que eu já não era tão lúcida quanto antes. Olhando agora, vejo que ali começou o enredo sombrio que quase acabou com a minha vida. Damian, coitado, não percebia nada. Estava atolado em trabalho, sempre correndo, quase sem tempo para mim. E eu, com medo de parecer paranoica, não comentava minhas inquietações. Só que pequenos incômodos começaram a crescer por dentro. Desapareciam bilhetes, objetos mudavam de lugar, e cada vez que eu tentava dizer algo, Valeria respondia com aquele sorriso pronto, como quem diz: "Você está confundindo de novo." Se naquela época eu tivesse ouvido meu instinto, talvez muita coisa tivesse sido evitada. Mas naquela fase eu ainda acreditava que o mundo era mais gentil do que realmente é. Eu não sabia que o que parecia apenas estranheza era, na verdade, o primeiro fio de um pesadelo cuidadosamente costurado. Aquele período foi só o começo, e eu ainda nem imaginava até onde tudo isso chegaria. A verdadeira virada sombria começou quando Valéria passou a entrar na minha casa como se fosse dona dela. No início, eu achava invasivo, mas tentava justificar. "É só cuidado", eu dizia para mim mesma. Só que esse cuidado tinha cheiro de controle. Certa manhã, acordei e notei que minha bolsinha de remédios não estava no lugar em que deixei. Procurei pela casa inteira até que Valeria apareceu, com aquela voz doce demais para ser sincera, dizendo que havia organizado tudo para facilitar minha vida. Meu coração apertou. Era a primeira vez que senti que algo meu estava sendo tomado sem permissão. Com o passar das semanas, objetos começaram a mudar de lugar como se tivessem vida própria. Minhas chaves sumiam, reapareciam em gavetas onde eu nunca colocaria nada. O telefone ficava descarregado mesmo quando eu lembrava claramente de tê-lo colocado para carregar. Quando eu perguntava, Valeria dizia rindo: "Hortência, você anda tão esquecida ultimamente." O pior não era o comentário, mas a forma como ela dizia, com aquele olhar de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Um dia, cheguei a duvidar de mim mesma. Abri a geladeira e encontrei potes reorganizados, etiquetas trocadas e alimentos que eu não lembrava ter comprado. Eu pensei: será que estou mesmo perdendo a memória? Essa dúvida é cruel. Ela entra devagar, escorrendo pela mente como água fria, até você não saber mais onde pisa. E é justamente isso que a manipulação psicológica faz. Enfraquece, desestabiliza, quebra a confiança que você tem em si mesma. As visitas começaram a diminuir, e não foi por acaso. Valeria sempre tinha uma desculpa pronta quando alguém ligava querendo passar para tomar um café. Hortência está descansando. Hortência não acordou muito bem. Hortência se confundiu com os horários. Eu só descobri isso porque Refúgio, minha vizinha, perguntou por que eu nunca abria a porta quando ela batia. Era óbvio que alguém estava controlando o fluxo de quem podia entrar na minha vida. E esse alguém tinha nome. Até meus remédios passaram a ter um gosto diferente. Eu lembrava exatamente do sabor e da cor das pastilhas que tomava todos os dias. Mas algumas começaram a parecer mais fortes, outras me deixavam atordoada, sonolenta, como se eu estivesse flutuando. Quando comentei com Valéria, ela respondeu com naturalidade ensaiada: "A farmácia mudou a fórmula, eu li na internet." Hoje eu sei que era mentira, mas naquela época, debilitada, cansada, eu aceitei.
O pior de tudo é que quanto mais eu tentava expressar que algo estava errado, mais ela fazia questão de me silenciar. Minhas dúvidas viravam piadas. Minhas perguntas viravam evidências de confusão. Aos poucos, percebi que eu já não tinha controle da minha própria rotina. Minha casa, minhas coisas, minhas lembranças. Tudo parecia escapar por entre meus dedos. E foi assim, nesse ambiente sufocante e silencioso, que a manipulação se instalou de vez, preparando o terreno para algo ainda mais cruel que estava por vir. A tal reunião familiar começou como um convite inocente. Valeria apareceu uma tarde dizendo que todos estavam preocupados comigo e que seria bom colocar as cartas na mesa. Eu, já cansada das insinuações e das coisas estranhas que aconteciam dentro da minha própria casa, aceitei. Achei que finalmente teria a chance de falar, de dizer tudo o que estava sentindo. Mas quando cheguei à sala e vi meu filho Damián, meu sobrinho Andrés e até minha cunhada Elisa sentados em círculo, percebi que aquele encontro tinha outro propósito. Senti o ar mais pesado que o normal, como se eu tivesse acabado de entrar em uma sala de julgamento. Valeria tomou a palavra antes que eu pudesse respirar. Começou a relatar episódios que eu nunca vivi. Afirmou que me encontrou perdida na rua, que eu deixava o fogão ligado, que eu confundia nomes de pessoas que conhecia há anos. Cada frase dela caía sobre mim como um peso. Eu tentava interromper, mas ela falava mais alto, usando aquele tom de preocupação encenada que sempre a favorecia. Quando olhei para Damián, percebi que ele estava dividido, mas não conseguia esconder a dúvida nos olhos. Aquilo me partiu por dentro. O auge da humilhação veio quando Valeria apresentou um relatório que ela mesma tinha montado. Uma pasta cheia de papéis, print de conversas, anotações falsas, tudo cuidadosamente elaborado para criar a imagem de que eu estava perdendo a lucidez. Ela falava como se estivesse fazendo um favor, como se estivesse me protegendo. Mas eu sabia que ali havia algo sujo, muito sujo. O relatório parecia tão convincente que até Elisa, que sempre desconfiou de Valéria, ficou em silêncio. Foi a primeira vez que senti minha própria história ser arrancada das minhas mãos. Quando tentei explicar que nada daquilo tinha acontecido, que objetos estavam sendo movidos, que meus remédios estavam diferentes, Valeria riu. Riu. E disse que esse era justamente o tipo de confusão que confirmava tudo. Ela tinha transformado minha voz em prova contra mim. Era uma armadilha tão bem montada que qualquer palavra minha parecia me incriminar ainda mais. E ali, na frente da minha própria família, eu me sentia encolher como nunca antes. Foi então que Valeria soltou a frase que eu nunca vou esquecer. Hortência, você precisa assinar uma procuração para Damián administrar suas coisas. É para o seu bem. Meu sangue gelou. A intenção real finalmente saiu da sombra. Tudo fazia sentido. O controle, as manipulações, as mentiras. Aquilo não era preocupação. Era um plano para me despojar do pouco que construí ao longo da vida. Eu quis gritar, mas a voz não saiu. A reunião terminou com uma atmosfera densa, como se um veredito silencioso tivesse sido dado. Saí daquela sala sem dizer mais nada, com o coração triturado. Era evidente que, aos olhos deles, eu começava a parecer incapaz. Valeria tinha conseguido plantar a semente da dúvida em cada um. E essa semente, eu sabia, cresceria rápido se eu não descobrisse o que realmente estava acontecendo. Aquele encontro não encerrava nada. Na verdade, só me mostrava o tamanho da batalha que eu teria pela frente. Depois daquela reunião, as coisas não melhoraram. Pioraram de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Valeria começou a controlar meus medicamentos como se fosse minha enfermeira particular. Ela dizia que queria evitar que eu me confundisse, mas o que realmente acontecia era que ela pegava as caixas, levava para o quarto dela e voltava com comprimidos diferentes, cores diferentes, efeitos diferentes. Eu tomava e, minutos depois, parecia perder o chão. Meu corpo ficava pesado, minha mente nublada, como se alguém tivesse apagado metade da luz dentro de mim. Era assustador. As doses começaram a parecer mais fortes do que o normal. Eu sempre fui sensível a remédios.
Meia dose já me deixava sonolenta. Mas ela começou a me dar comprimidos inteiros, 2 às vezes, alegando que o médico havia recomendado um ajuste. Só que eu nunca vi esse médico. Nunca ouvi sua voz. Nunca recebi uma receita assinada. Era tudo contado por ela, como se eu não tivesse direito de saber o que estava entrando no meu próprio corpo. A verdade é que ela estava me quebrando por dentro, devagar, mas com precisão. Foi nesse período que percebi outro detalhe que me deixou inquieta. Minha rotina inteira passou a depender dela. Horário de comer, de dormir, de tomar banho, até as visitas ao quintal começaram a ser monitoradas. Se eu demorasse no banheiro, ela batia na porta. Se eu ficasse muito tempo sentada no jardim, ela inventava que eu estava esquecendo as horas. Tudo tinha um mas, tudo tinha um cuidado. A sensação de estar sendo tratada como uma criança indefesa aumentava dia após dia. Certa noite, encontrei no lixo uma cartela de remédios rasgada, e aquilo acendeu uma luz vermelha. Não era o remédio que eu usava. Era outro, muito mais forte, indicado para pacientes com quadros graves de ansiedade e sedação profunda. Naquela hora, a ficha começou a cair de verdade. Ela estava me apagando, não emocionalmente, não metaforicamente. Literalmente apagando minhas funções, como quem baixa o volume de alguém até ficar só um sussurro. E tudo isso para construir a imagem perfeita da idosa confusa. As conversas telefônicas também ficaram estranhas. Uma vez, escutei Valéria sussurrando no corredor, falando algo sobre preparar os relatórios, fazer as cartas médicas alinharem e não deixar rastros. Quando ela percebeu que eu estava ouvindo, bateu o telefone e apareceu com um sorriso nervoso, dizendo que era só a manicure desmarcando um horário. A mentira veio rápido, mas o medo veio mais rápido ainda. Era impossível ignorar que algo maior estava sendo armado nas minhas costas. A gota d'água foi quando ouvi, pela primeira vez, a palavra interdição. Ela caiu na minha mente como um raio. Interditar. Me transformar legalmente em alguém incapaz, sem voz, sem controle, sem autonomia. Cada remédio adulterado, cada mudança sutil na rotina, cada episódio inventado na reunião, tudo apontava para esse objetivo. E, embora uma parte de mim quisesse acreditar que eu estava exagerando, a outra parte, a mais sábia, já sabia que eu estava lidando não com descuido, mas com planejamento. Um plano que só ficaria mais claro à meia-noite, alguns dias depois. Nunca vou esquecer aquela noite. O silêncio da casa parecia diferente, pesado, como se estivesse escondendo alguma coisa. Eu não conseguia dormir. Meu corpo ainda estava estranho por causa dos remédios que Valéria insistia que eu tomasse. Resolvi levantar devagar, só para beber um pouco de água e tentar clarear a mente. Foi quando ouvi vozes baixas vindo do corredor. Meu coração acelerou, mas minhas pernas, mesmo trêmulas, me levaram até mais perto da porta. E ali, à meia-noite, eu finalmente ouvi a verdade nua e crua sendo dita sem rodeios. As palavras me cortaram como lâminas. Era Valéria, falando com Damián, dizendo que já estava tudo pronto para me declarar incapaz. Ela mencionava documentos falsificados, receitas que o médico cúmplice assinaria em troca de dinheiro, laudos montados com episódios que nunca aconteceram. Cada frase que saía da boca dela me destruía um pouco mais. E o pior foi ouvir meu próprio filho em silêncio, apenas respirando pesado, preso entre a culpa e o desespero. Naquele instante, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. O que me tirou o fôlego foi quando ela falou sobre vender a casa. A minha casa. A casa que construí com Esteban, onde plantei cada árvore do quintal, onde pendurei cada porta-retrato. Ela falava dela como quem fala de um item qualquer de uma lista de mercado. Assim que a interdição sair, liquidamos tudo e pagamos as dívidas. As dívidas. Ali eu entendi o que estava por trás de tanta pressa. Damián tinha se metido com agiotas. Valeria estava usando isso para manipular os dois lados, a mim e ele. Quando ouvi o barulho de um frasco sendo agitado, meu sangue gelou. Valéria dizia que precisavam aumentar a dose dos sedativos para acelerar o processo.
Era como se eu não fosse uma pessoa, fosse um obstáculo. Cada detalhe daquela conversa me mostrava que tudo estava planejado. As visitas evitadas, os remédios adulterados, o relatório falso, até o almoço no restaurante. Nada foi coincidência. Eu era apenas o alvo final de um esquema que vinha sendo costurado nas sombras. Eu recuei sem fazer barulho, respirando pela boca para não soluçar. A dor que senti naquela hora não foi só de medo, foi de traição. De descobrir que Damian, meu menino, estava tão envenenado pela situação que não tinha força para me defender. Era como se eu estivesse sozinha no mundo, cercada por lobos dentro da própria casa. E a sensação de desamparo quase me derrubou. Quase. Mas também acendeu algo dentro de mim. Um instinto de sobrevivência que eu nem sabia que ainda tinha. Voltei para o quarto, com o coração martelando, sentindo a respiração curta. Me sentei na cama, e mesmo com tudo girando ao meu redor, decidi que não ia cair do jeito que eles queriam. Eu precisava de ajuda, e precisava agir rápido, antes que eles dessem o próximo passo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu consegui enxergar meu inimigo. E a partir daquele momento, comecei a traçar meu próprio plano. Era hora de sair do papel de vítima e retomar o controle da minha própria vida. Na manhã seguinte, depois daquela descoberta devastadora, eu acordei com a garganta seca e uma decisão já formada dentro de mim. Eu não podia enfrentar aquilo sozinha. Por mais que uma parte de mim tivesse medo de contar a alguém, outra parte sabia que, se eu continuasse calada, acabaria exatamente onde Valéria queria, incapaz, silenciada e completamente indefesa. Sentei na beira da cama, respirei fundo e fiquei olhando o celular como quem encara uma bomba prestes a explodir. Eu precisava ligar para alguém. Mas para quem? Quem acreditaria em mim, depois de toda a imagem distorcida que haviam plantado? Foi então que um nome veio à minha mente. Leonor. Minha cunhada. Minha eterna rival. Nós sempre tivemos nossas desavenças, aquelas briguinhas velhas que se arrastam por anos por causa de orgulho bobo. Eu sabia que ela não morria de amores por mim, e eu também já tinha alimentado muitas mágoas dela. Mas, curiosamente, era a única pessoa que Valeria evitava mencionar. Uma coincidência? Naquele momento, coincidências já não existiam mais para mim. Decidi arriscar. Liguei com o coração disparado, pronta para ser ignorada. Quando Leonor atendeu, sua voz veio fria como sempre. Mas algo no meu tom deve ter chamado sua atenção, porque ela parou de falar e apenas escutou. Eu contei tudo, cada detalhe. A água com gosto estranho, os remédios adulterados, o relatório falso, a conversa à meia-noite. Houve um silêncio do outro lado da linha que parecia eterno. Até que, de repente, a frieza dela se quebrou e deu lugar a algo que eu não esperava. Indignação. Não contra mim, contra Valéria. Foi a primeira vez em semanas que senti uma fagulha de esperança. Leonor então me contou algo que fez minhas mãos tremerem ainda mais. Disse que já desconfiava de Valéria há muito tempo. Revelou que uma senhora de Querétaro, uma vizinha distante, havia sido vítima de algo muito parecido anos atrás. Mesma história, remédios trocados, manipulação, documentos falsificados, até uma tentativa de interdição. E quem estava no centro de tudo? Valeria. A mulher tinha deixado rastros, mas rastros que só apareciam quando alguém sabia onde procurar. De repente, tudo ficou mais claro do que nunca. Com a voz firme, Leonor me disse: Hortência, isso que você está vivendo não é um mal-entendido. É um golpe. Aquela frase caiu sobre mim como uma martelada, mas também como um chamado à ação. Pela primeira vez, eu me senti validada, acreditada. A mentira não estava mais apenas na minha cabeça. Alguém de fora enxergava o que eu estava vendo. Leonor, mesmo com toda a nossa história turbulenta, se colocava ali ao meu lado, pronta para enfrentar aquilo comigo. E isso me deu uma força que eu achava que já tinha perdido. Ela então me passou o contato de alguém que poderia mudar tudo. Sebastián, um advogado conhecido por lidar com casos de abuso contra idosos e fraudes familiares. Ele é duro,
Mais justo. É o tipo de homem que não se intimida com gente como Valéria, ela disse. Aquele nome, naquele momento, soou como uma tábua de salvação. Eu desliguei o telefone já com lágrimas nos olhos, mas pela primeira vez em muito tempo, não eram lágrimas de medo, eram de alívio. A partir dali, eu não estava mais sozinha. E isso mudaria completamente o rumo da história. Quando finalmente tive coragem de ligar para Sebastián, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. A voz dele do outro lado da linha era firme, direta, daquele tipo de pessoa que inspira confiança sem precisar levantar o tom. Expliquei tudo em frases atropeladas, com medo de que o tempo fosse meu inimigo. Ele não me interrompeu em nenhum momento, apenas escutou. E quando terminei, disse com tranquilidade: Dona Hortência, a senhora não está imaginando nada. Isso é crime. E nós vamos agir. Foi a primeira vez que alguém usou a palavra certa. Crime. Aquilo me fez estremecer. Nos encontramos no dia seguinte, numa pequena sala do escritório dele, cheia de livros grossos e pastas etiquetadas. Sebastián me pediu para contar tudo de novo, só que com calma, detalhando cada acontecimento. À medida que eu falava, ele fazia anotações rápidas e precisas, como quem já sabia onde aquilo iria dar. Quando mencionei os remédios trocados, ele franziu a testa. Quando contei sobre o relatório falso e a reunião familiar, ele soltou um suspiro pesado. E quando falei da conversa à meia-noite, ele apenas balançou a cabeça, como se já tivesse visto aquela história antes. Em seguida, ele me pediu algo que nunca imaginei fazer: gravar um depoimento completo em vídeo. Disse que isso era essencial, pois se algo acontecesse comigo, a verdade não poderia desaparecer junto. Gravei cada palavra com o coração apertado, mas também com um tipo estranho de coragem. Sebastián, então, passou a filmar documentos, comparar assinaturas, tirar fotos do frasco que Valeria usava para organizar meus remédios. Tudo tinha valor. Tudo era pista. Ele parecia montar um quebra-cabeça que eu mal conseguia enxergar de longe. Depois, ele analisou cada comprimido que eu ainda tinha em casa. Colocou alguns em saquinhos etiquetados, tirou fotos com o celular, guardou outros para enviar ao laboratório. Quando me explicou que aquilo poderia ser prova de tentativa de homicídio, senti minhas pernas enfraquecerem. Era assustador ouvir a verdade dita dessa forma, crua, objetiva. Mas também era libertador, porque, pela primeira vez, eu via que não era paranoia, não era drama, não era confusão da minha cabeça. Era um plano arquitetado, cruel, real. Sebastián também me explicou que Valeria não só estava tentando me fragilizar emocionalmente, mas legalmente. Ele mostrou como pequenas ações, como mudar objetos de lugar, inventar episódios de confusão, controlar remédios, eram técnicas usadas em casos de gaslighting familiar. Disse que, quando a vítima finalmente percebe, já está emocionalmente desgastada para reagir. Eu respirei fundo. Aquilo descrevia exatamente o que eu vinha vivendo. Não era apenas abuso, era uma estratégia. Antes de irmos embora, ele me deu a notícia que mais me acalmou. Havia solicitado um bloqueio preventivo contra qualquer tentativa de interdição. Isso significava que Valeria e Damián não poderiam mover ficha nenhuma sem que ele fosse notificado. Pela primeira vez em meses, senti que estava protegida. E não era só protegida, estava lutando. Eu saí daquele escritório com o coração pesado, mas com a sensação de que uma nova fase tinha começado. E que, se eles tinham um plano, agora eu tinha um aliado. Os dias seguintes pareciam capítulos de um livro que eu nunca quis ler. Sebastián mergulhou de cabeça na investigação, e cada descoberta dele era como arrancar outro véu da mentira que cercava minha vida. A primeira grande confirmação veio do laboratório. Ele me chamou ao escritório e abriu uma pasta com tantos carimbos que até me assustei. Lá estavam os resultados das pastilhas que eu vinha tomando. Sedativos fortíssimos, alguns proibidos para uso sem supervisão hospitalar. A frase do perito ficou gravada na minha mente. Essas doses poderiam comprometer a respiração de uma pessoa idosa. Meu sangue gelou. Além dos remédios, Sebastián também solicitou extratos bancários detalhados dos últimos meses. Foi aí que outro golpe apareceu.
Havia retiradas em dinheiro que eu jamais fizera, transferências que nunca autorizei e até movimentações em horários em que eu estava dormindo ou dopada. Ele colocou tudo na mesa, organizando como peças de dominó. Cada valor marcava a presença invisível de Valéria, mexendo no que era meu. E a dor maior foi perceber que Damián sabia de algumas dessas retiradas, ou fingia não saber, o que era ainda pior. A partir dessas pistas, Sebastián decidiu ir atrás do tal médico que supostamente acompanhava meu caso. Descobriu que ele já estivera envolvido em outras denúncias de falsificação de laudos, sempre em conluio com familiares interessados em bens. Quando ouvi isso, senti um calafrio que correu pela espinha inteira. Era como se eu estivesse presa numa teia tecida por várias mãos. Não era só Valéria, não era só Damián. Havia toda uma estrutura alimentando esse abuso, e eu estava bem no meio dela. O momento mais tenso foi quando Sebastián conseguiu acessar, legalmente, conversas e mensagens apagadas do telefone de Valéria, que estavam sincronizadas em um backup. Ali estavam prints, pedidos para acelerar receitas falsificadas, conversas com o médico e mensagens pressionando Damián sobre as dívidas. Ver com meus próprios olhos o que antes eu só suspeitava me deixou sem ar. Era como se cada palavra fosse uma punhalada invisível. Eu li cada frase tremendo, mas sem desviar o olhar. Eu precisava saber tudo, por mais doloroso que fosse. A cada nova prova, Sebastián montava uma linha do tempo no quadro do escritório. Datas, lugares, depoimentos, documentos. Tudo conectado com fios vermelhos, como nos filmes policiais que eu via quando criança. Só que dessa vez, a vítima era eu. A sensação era estranha, misto de terror e alívio. Eu tinha medo do que ainda iria aparecer, mas também sentia que, finalmente, a verdade estava tomando forma. E a verdade, por mais dura que seja, sempre liberta. Conforme o caso se fortalecia, algo dentro de mim também mudava. O medo ainda estava lá, mas já não era paralisante. Era um medo que alimentava coragem. Eu sabia que Valeria não ficaria parada. Sabia que o plano delas ainda estava em andamento. Mas agora, com todas aquelas provas e com Sebastián ao meu lado, eu também tinha um plano. E pela primeira vez, eu sentia que a balança estava começando a pender para o lado certo. O meu lado. Quando Sebastián me disse que precisávamos seguir com minha rotina como se nada estivesse acontecendo, meu estômago embrulhou. Eu sabia que isso significava encarar Valéria novamente, olhar nos olhos de quem tentou me derrubar e fingir que ainda estava sob controle dela. E o destino, irônico como sempre, colocou esse reencontro justamente no lugar onde tudo começou a desmoronar, o restaurante Pérgola. Valeria apareceu uma manhã dizendo que queria conversar e me convidou para almoçar lá de novo. Eu aceitei, mesmo sentindo minhas mãos suarem. O jogo estava sendo armado dos dois lados. Quando chegamos ao restaurante, a sensação de déjà vu foi sufocante. A mesma mesa perto da janela, o mesmo guardanapo dobrado como origami, o mesmo aroma de alecrim se espalhando pelo salão. Só que desta vez, eu estava vendo tudo com outros olhos. Não havia inocência no ar, havia estratégia. Valeria parecia cordial demais, escolhendo as palavras com a precisão de quem sabe que algo grande está por vir. E eu, por dentro, tentava controlar a respiração, lembrando do que Sebastián me instruíra. Observar, não beber nada, não tocar em nada. Tudo começou a ficar claro quando Valéria pediu água para nós duas e fez questão de servir pessoalmente. Vi quando sua mão tremia levemente. Não era emoção, era urgência. Ela precisava que eu bebesse. Eu observei cada movimento, cada gota caindo na taça. Era impossível não lembrar do gosto metálico da última vez. Enquanto ela tagarelava sobre banalidades, seus olhos me vigiavam a cada segundo como se esperassem que eu finalmente levasse o copo aos lábios. Eu continuava sorrindo, mas por dentro meu coração batia como um tambor. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma mulher se aproximou da mesa, e meu coração quase saiu pela boca quando a reconheci. Era Guadalupe, a enfermeira que eu não conhecia até aquele dia fatídico, mas que tinha sido minha salvadora.
Ela fez de conta que era apenas uma funcionária do local, recolhendo pratos de outras mesas. Mas, ao passar por nós, seus olhos encontraram os meus e ela sussurrou bem baixinho: "Não beba." Aquela frase se espalhou pelo meu corpo como eletricidade. O alerta havia chegado, novamente, no momento exato. Minutos depois, Sebastián entrou no restaurante fingindo atender uma ligação. Ele me lançou um olhar rápido, apenas 1 segundo, mas suficiente para eu entender que algo havia sido descoberto. Ele se aproximou da mesa com naturalidade e disse, como se fosse parte de uma conversa antiga: "Hortência, precisamos revisar aquele exame hoje." Quando Valéria ouviu exame, seu rosto perdeu cor. Era o medo da mentira prestes a vir à tona, o medo do plano sendo desmascarado. Ela tentou disfarçar, mas suas mãos começaram a tremer. A máscara estava caindo. Sebastián mais tarde me contou o que descobrira. A substância colocada na água era forte o suficiente para causar parada respiratória em uma pessoa da minha idade. Aquilo não era um susto, não era uma tentativa de me fragilizar, era um plano mortal. Ver a confirmação de um profissional ali, diante de mim, foi como levar outro golpe no peito. Mas, ao mesmo tempo, despertou em mim uma força que eu não sabia que existia. Porque se eles estavam dispostos a tanto para me silenciar, eu precisava estar ainda mais disposta a sobreviver. E naquele restaurante, uma nova fase da guerra começou. Quando Valeria e Damián me ligaram dizendo que o licenciado queria conversar sobre minha situação, eu soube imediatamente que aquilo fazia parte da última cartada deles. O tom da voz dela, meloso demais, denunciava tudo. "É só um procedimento, Hortência, nada demais." Ela insistiu. Mas eu já conhecia esse "nada demais." Era exatamente por trás desse tipo de frase que eles escondiam as jogadas mais perigosas. Eu concordei em ir, mas por dentro estava pronta para enfrentar o dia que decidiria meu destino. Mal sabiam eles que não estavam armando uma armadilha, estavam caindo numa. No dia marcado, chegamos ao escritório indicado, um lugar simples, com paredes claras e cheiro de café recém-passado. À primeira vista, parecia um local neutro, inocente. Mas quando atravessamos o corredor, percebi que Valeria caminhava com a confiança de quem achava que já tinha vencido. Damián, porém, estava inquieto, olhando para os lados como quem espera um milagre, ou uma desgraça. Eu caminhava atrás deles, com o coração firme. Sebastián me havia preparado para esse momento, e nada do que acontecesse ali seria uma surpresa para mim. Quando a porta se abriu, Valéria entrou primeiro e parou. Congelou. O sorriso dela caiu como um pano pesado. Dentro da sala não estava o licenciado inventado por ela, mas sim o Ministério Público, o notário responsável por registrar declarações legais e, claro, Sebastián ao lado deles. A cena inteira parecia saída de um filme. Ela tentou recuar, mas era tarde demais. Damián ficou pálido num instante, como se o sangue tivesse desaparecido de seu rosto. Pela primeira vez em meses, eu vi a verdade estampada na expressão dos dois: medo. O promotor abriu uma pasta grossa e colocou sobre a mesa fotografias, laudos toxicológicos, extratos bancários e transcrições de mensagens recuperadas. Valeria tentou dizer que era tudo um mal-entendido, mas a voz dela saía trêmula, descontrolada. O notário pediu silêncio e informou que todos os documentos haviam sido validados e que, a partir daquele momento, ela estava sendo oficialmente investigada. Sebastián, então, expôs calmamente cada etapa do plano que ela havia montado, desde a manipulação psicológica até a tentativa de envenenamento. A cada palavra, Valéria parecia encolher mais na cadeira. Damián, por sua vez, não conseguia levantar os olhos. Suas mãos tremiam enquanto o promotor lia em voz alta mensagens dele para os agiotas, comprovando a motivação financeira por trás de tudo. Era como assistir a um castelo de areia desmanchando diante das ondas. Nenhuma desculpa, nenhuma mentira, nenhuma versão alternativa podia salvá-los ali. Pela primeira vez, estavam diante da verdade incontestável, registrada, carimbada, assinada.
Eu permanecia em silêncio o tempo inteiro, apenas observando. Não por vingança, mas porque eu sabia que aquele era o momento da justiça fazer o que eu não consegui fazer por meses: me proteger. E quando o promotor disse que o próximo passo seria a responsabilização formal pelos crimes cometidos, fraude, abuso patrimonial, falsificação de documentos e tentativa de homicídio, sinto que meu coração finalmente respirou. Aquela sala, que deveria ser a armadilha final deles, se tornou a libertação da minha vida. A queda de Valéria não aconteceu com gritos nem escândalos. Aconteceu com silêncio. Um silêncio pesado, denso, que parecia preencher cada canto da sala, enquanto o promotor colocava as últimas provas sobre a mesa. Eu nunca vou esquecer o momento em que ele exibiu os exames toxicológicos mostrando a substância exata que ela tentou me fazer beber. Valeria ficou imóvel, com os olhos arregalados, como se finalmente percebesse que não havia saída. Era como assistir uma máscara se desfazer, revelando o vazio por trás dela. Quando começaram a mostrar as movimentações bancárias, a situação ficou ainda mais devastadora. Havia vídeos dela entrando no banco, assinando documentos, fazendo retiradas em meu nome. Tudo registrado, tudo provado. Não havia margem para desculpas. O promotor perguntou se ela queria se pronunciar, e Valeria tentou balbuciar algo sobre proteger a família, mas ninguém acreditou. Nem mesmo Damián conseguiu sustentar aquela farsa. Cada frase dela soava mais absurda que a anterior, e as provas se acumulavam como tempestade. As gravações de áudio foram a parte mais difícil de ouvir. Aquelas conversas, nas quais ela falava de mim como se eu fosse um fardo descartável, eram como golpes diretos no peito. Escutar minha vida sendo tratada como um obstáculo no caminho dela foi doloroso, mas necessário. Ali, eu compreendi definitivamente que não havia amor, nem preocupação, nem mal-entendido. Havia cálculo, frieza e interesse. E, finalmente, a verdade que Sebastián vinha desenhando ficou evidente para todos. Quando o oficial entrou na sala e colocou as algemas nos pulsos dela, algo dentro de mim se quebrou. Mas não era tristeza. Era alívio. Um alívio profundo que eu nem sabia que estava segurando. Valeria olhou para mim pela primeira vez sem disfarces. Não havia remorso ali. Havia apenas ódio. Mas mesmo o ódio dela já não me atingia. Porque naquele instante eu percebi que o poder dela sobre mim tinha acabado. Ela, que tantas vezes tentou me fazer duvidar da minha sanidade, agora era quem encarava a própria ruína. A notícia se espalhou rapidamente. Valeria foi presa preventivamente por fraude, abuso patrimonial, falsificação de documentos e tentativa de homicídio. A imprensa local chegou a noticiar o caso por causa do envolvimento do médico cúmplice, e isso só fortaleceu ainda mais o processo. A mulher que me humilhou, que tentou me destruir, que quase tirou a minha vida, agora enfrentava o peso da lei. E tudo isso sem uma única lágrima de arrependimento. Saí daquela sala com as pernas trêmulas, mas com o coração firme. Era o início do fim de um capítulo doloroso, mas também o começo de um renascimento. Eu sabia que ainda havia muito a enfrentar, especialmente com Damián. Mas a maior sombra já havia sido arrancada do meu caminho. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava realmente respirando de novo, livre do peso que Valéria colocou sobre meus ombros. Quando Valéria foi levada pela polícia, Damián ficou parado no meio da sala como uma estátua rachada. Era como se o mundo dele tivesse desmoronado ali, diante de todos. Ele não chorava, não falava, não se defendia, apenas respirava de maneira curta, quase dolorosa, como alguém que finalmente entende o tamanho do abismo em que se meteu. Eu o observei por alguns segundos e, pela primeira vez em muito tempo, vi meu filho, não o homem manipulado que Valeria havia moldado. Aquele silêncio dele dizia mais do que qualquer palavra. Quando o promotor pediu que ele prestasse depoimento, Damián desabou. A voz saiu trêmula, embargada, como se cada frase fosse arrancada à força de dentro dele. Confessou tudo: as dívidas, o desespero, a pressão psicológica que Valeria fazia diariamente.
as ameaças veladas que ela usava para mantê-lo sob controle. Disse que sabia que estava fazendo errado, mas não via saída. E enquanto ele falava, lágrimas escorriam como se estivessem represadas há anos. Era doloroso ver meu filho, meu menino, reduzido àquilo, mas era necessário. O mais difícil foi ouvir quando ele admitiu que, em alguns momentos, chegou a acreditar que talvez fosse melhor, mesmo que eu ficasse incapacitada. Ele falou isso olhando para as próprias mãos, sem coragem de me encarar. Eu senti uma pontada no peito, mas permaneci firme. Aquele momento não era para a emoção descontrolada, era para a verdade. E a verdade, por mais dura que fosse, precisava sair de uma vez, porque só a verdade poderia curar o que estava apodrecido entre nós. Depois do depoimento, Damian finalmente me olhou. Os olhos dele eram 2 poços de arrependimento. Ele caminhou até mim, como quem pede permissão para respirar e disse, quase num sussurro: "Mãe, eu falhei com você. Eu não mereço perdão." Aquilo me atravessou. Eu sempre soube que ele era fraco para certas coisas, mas nunca imaginei que a vida o colocaria tão fundo num buraco emocional e moral. Ainda assim, naquele instante, eu vi nele algo que não via em Valéria: humanidade. Eu não o abracei. Não naquele momento. Apenas coloquei uma mão no ombro dele e disse firme: "Damian, arrependimento não apaga nada, mas pode ser o começo de alguma coisa." Ele chorou mais uma vez, como quem recebe uma oportunidade que não esperava. Eu sabia que dali em diante não adiantava passar a mão na cabeça. Se ele quisesse reconstruir qualquer parte do que destruímos, teria que fazer isso com esforço, com disciplina, com reparação real, não com lágrimas. Quando saímos do prédio, o vento frio bateu no meu rosto e senti que alguma coisa tinha mudado dentro de nós 2. Não era perdão, não era reconciliação. Era só o primeiro passo, um passo ainda incerto, frágil, mas honesto. Eu não sabia onde aquele caminho nos levaria, mas sabia de uma coisa: a partir daquele dia, ninguém mais mexeria na minha vida sem consequência, nem mesmo o meu próprio filho. E essa foi a primeira condição para que eu pudesse, um dia, pensar em perdoá-lo. Depois de todo o turbilhão emocional e jurídico, veio a etapa mais prática e, de certa forma, a mais libertadora. Sebastião me explicou que, para que nada parecido voltasse a acontecer, eu precisava reestruturar legalmente tudo o que possuía. Foi aí que ele apresentou a ideia do fideicomisso. Essa palavra complicada, que eu mal conseguia pronunciar, se tornou a muralha que passaria a proteger minhas propriedades. Basicamente, era como colocar tudo que era meu sob um guarda-chuva à prova de tempestades, um sistema onde ninguém poderia mexer sem autorização transparente e registrada. Ele cuidou de cada detalhe. Minhas contas bancárias, que antes eram vulneráveis às mãos de Valéria e às manipulações de Damian, foram bloqueadas temporariamente para revisão. Sebastião verificou extrato por extrato, transação por transação, reconstruindo meu histórico financeiro como quem limpa uma casa depois de um vendaval. Descobrimos valores desviados, pequenas retiradas constantes, tudo parte do mesmo rombo silencioso que estavam criando por trás de mim. Ver isso doeu, mas também me trouxe uma clareza nova. Eu precisava retomar as rédeas da minha própria vida. A casa, meu maior bem emocional, também passou pelo processo de blindagem jurídica. Não seria mais possível vender, hipotecar ou alterar qualquer documento sem 3 assinaturas: minha, a do notário e a do representante do fideicomisso. Era como reconstruir a porta da minha vida e finalmente colocar um cadeado que realmente funcionava. Eu nunca tinha me preocupado com essas coisas, talvez até por ingenuidade. Sempre acreditei que família respeitava limites, mas aprendi, da maneira mais amarga, que limites só funcionam quando estão formalizados. Enquanto tudo isso acontecia, o médico cúmplice também enfrentava consequências. O Ministério Público suspendeu sua licença de imediato. Descobrimos que ele já estava sendo investigado por irregularidades em outros atendimentos. Saber que ele não poderia mais usar o jaleco para mascarar crimes me trouxe um alívio difícil de descrever.
Era como fechar mais uma porta do passado, impedindo que pessoas vulneráveis caíssem nas mesmas armadilhas que quase me destruíram. O mais surpreendente dessa fase foi perceber como minha vida jurídica precisava tanto de reconstrução quanto a emocional. Cada assinatura, cada documento revisado, cada registro ajustado era como dar um passo firme depois de meses caminhando tropeçando no escuro. Eu sentia que estava renascendo, não espiritualmente, mas legalmente. E esse renascimento era concreto, palpável, sólido. Era a base que eu precisava para seguir em frente com dignidade. No fim desse processo, sentei com Sebastião na sala ensolarada do escritório dele. Ele sorriu e disse: "Dona Hortência, agora ninguém tira nada da senhora." E aquelas palavras foram como um abraço. Eu não estava apenas protegida, eu estava segura. Pela primeira vez em muito tempo, pude respirar sem medo de que alguém estivesse puxando o tapete por baixo dos meus pés. A partir dali, minha história ganharia novos capítulos, escritos por mim, e não por quem tentou me apagar. Quando tudo finalmente começou a se aquietar, uma pergunta passou a martelar na minha cabeça. E agora? Eu tinha sobrevivido, recuperado meus direitos, protegido meu patrimônio, mas algo dentro de mim ainda pulsava, forte, como se dissesse que aquilo não podia acabar apenas em justiça pessoal. Eu sabia que muita gente vivia o que eu vivi, silenciosamente, com medo, sem provas, sem voz. Foi nesse momento que a ideia da fundação nasceu, quase como um sopro divino. Eu queria transformar a dor em propósito, a humilhação em ferramenta, o trauma em proteção para outros. E assim surgiu a Fundação Esteban Campos, em homenagem ao meu marido, que sempre acreditou em ajudar quem precisava. Criar a fundação foi como reacender uma luz dentro de mim que eu nem percebia que estava apagada. Contei a ideia para Sebastião e Leonor, e os dois me incentivaram sem hesitação. A missão era clara: proteger idosos vítimas de abuso emocional, financeiro e psicológico. Dar a eles exatamente o que eu precisei e quase não tive: acolhimento, orientação jurídica e, principalmente, alguém que acreditasse em sua palavra. A fundação não seria só um espaço, seria um escudo, uma trincheira contra a crueldade silenciosa que muitas famílias escondem atrás de sorrisos. O primeiro passo foi montar uma equipe, e eu sabia exatamente quem queria ao meu lado. Guadalupe, a mulher que me salvou no restaurante, a enfermeira corajosa que enxergou o que ninguém mais viu. Quando a convidei para coordenar o projeto, ela se emocionou tanto que mal conseguiu responder. "Dona Hortência, eu aceito. Eu faço isso de coração." No olhar dela, eu vi determinação. Era como se a vida estivesse nos unindo de novo para algo maior que nós mesmas. E eu sabia que podia confiar nela com os olhos fechados. Quando as portas da fundação abriram, eu me surpreendi com a quantidade de histórias que chegaram. Cada idoso que entrou ali carregava um medo parecido com o meu, uma vergonha escondida, uma sensação de abandono que cortava o coração. Alguns estavam sendo manipulados pelos próprios filhos, outros tinham documentos adulterados, alguns eram dopados com remédios fortes, exatamente como eu fui. Era quase impossível não reviver minha própria dor ao ouvir cada relato, mas também era impossível não sentir força ao ver que agora eu podia fazer algo concreto por eles. Em poucos meses, 37 idosos foram atendidos, acolhidos e orientados. Alguns conseguiram proteção legal, outros foram encaminhados para atendimento psicológico, outros tiveram seu dinheiro recuperado. Eu via brilho nos olhos deles quando percebiam que não estavam sozinhos, que alguém acreditava em suas palavras, que alguém lutava por eles. E aquilo me alimentava. Cada caso resolvido era como colocar mais um tijolo no muro que eu estava construindo para impedir que histórias como a minha se repetissem. Hoje, quando entro na fundação e vejo o nome Esteban Campos brilhando na placa da entrada, sinto um nó na garganta. Não é tristeza, é orgulho. É a certeza de que, apesar de tudo, encontrei um novo propósito. Minha história, que quase terminou num restaurante, renasceu como uma força que agora dá voz a quem sempre foi silenciado. E, de certa forma, sinto que Esteban teria ficado orgulhoso.
porque o amor dele, que sempre me guiou, agora guia outras vidas também. A reconstrução com Damian não foi rápida, nem simples, nem doce. Foi um processo lento, cheio de silêncios, pausas, olhares difíceis e perguntas que nenhum de nós queria fazer, mas que precisavam ser ditas. Depois de tudo o que aconteceu, eu sabia que não dava para retomar as coisas como eram antes. Seria injusto comigo, e também com ele. Mas eu também sabia que, de alguma forma, ele era tão vítima quanto cúmplice, enredado numa teia emocional e financeira que o deixou sem norte. A primeira condição que impus foi clara. Ele precisaria se tratar. E assim ele fez. Procurou ajuda profissional, entrou para um programa de recuperação para vício em jogo e começou a frequentar encontros semanais. No começo, achei que seria só mais uma tentativa vazia, mas aos poucos vi mudanças verdadeiras. Ele chegava mais calmo, mais consciente, com um olhar mais limpo. Um dia, inclusive, me contou que estava aprendendo a lidar com a impulsividade que sempre o dominou, algo que eu, como mãe, percebia desde que ele era pequeno. Era estranho vê-lo tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão disposto a enfrentar seus próprios monstros. Sebastián também ajudou nessa etapa. Juntos, criamos um contrato formal para que Damian pudesse pagar, aos poucos, tudo que desviou. Não por punição, mas por responsabilidade. Eu queria que ele sentisse o peso real das escolhas, mas também queria dar a ele uma chance de reconstrução digna. Quando ele assinou o documento, suas mãos tremiam. "Eu vou honrar cada centavo, mãe", disse com a voz embargada. E naquele momento, senti que uma pequena parte do que havíamos perdido estava sendo restaurada. A convivência também mudou. Nada de visitas inesperadas, nada de conversas atravessadas, nada de decisões tomadas nas minhas costas. Tudo passou a ser claro, combinado e respeitoso. Ele começou a aparecer aos poucos, às vezes para tomar um café, às vezes só para conversar sobre o dia. No começo, eu ficava tensa, esperando algum sinal de manipulação ou culpa disfarçada. Mas ele parecia diferente, mais presente, mais humilde, como se estivesse reaprendendo a ser filho. Em certo dia, ele me disse algo que guardo até hoje. "Mãe, eu não quero voltar a ser quem eu era. Eu quero ser alguém que você pode confiar." Eu não respondi de imediato. Não porque não acreditava, mas porque confiança não nasce de palavras, nasce de atitudes. E eu sabia que aquele caminho seria longo, cheio de altos e baixos. Mas pela primeira vez, vi luz no olhar dele. Vi arrependimento verdadeiro. Vi vontade. E isso, de certo modo, reacendeu uma parte da minha esperança. Hoje, ainda seguimos devagar. Eu coloquei limites, e ele os respeita. Coloquei regras, e ele as segue. Não temos mais aquela relação ingênua de anos atrás, mas temos algo novo, um vínculo consciente, construído sobre honestidade e esforço. Não sei onde isso vai nos levar, mas sei que, pela primeira vez desde o início do pesadelo, eu não sinto medo quando penso no meu filho. E talvez, só talvez, isso seja o começo de um novo capítulo para nós dois. O processo contra Valéria foi longo, cheio de audiências, documentos, perícias e depoimentos que mexeram comigo mais do que eu gostaria de admitir. Cada vez que eu precisava reviver algum detalhe, sentia como se abrisse novamente uma ferida que ainda não tinha cicatrizado por completo. Mas mesmo assim, eu ia. Não por vingança. Essa palavra nunca combinou comigo. E sim por respeito à minha história. Por dignidade. Por todas as Hortênsias que nunca tiveram voz. E pouco a pouco, o peso da verdade começou a esmagar todas as mentiras que ela tentou sustentar. O tribunal foi implacável. As provas eram tantas, tão sólidas, tão claras, que não havia espaço para narrativa paralela. Os laudos toxicológicos, as mensagens recuperadas, as transferências bancárias, os depoimentos de vizinhos e até de antigos conhecidos dela. Tudo apontava para o mesmo padrão: manipulação, abuso, crime.
Quando o juiz leu a sentença, a sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir até a respiração das pessoas. Valeria foi condenada a 12 anos de prisão, mais 5 anos adicionais relacionados ao caso antigo em Querétaro. A mulher que achava que podia controlar tudo, perdeu o controle da própria vida. Eu a observei quando ela ouviu a sentença. Seu rosto, antes cheio de arrogância, estava vazio. Sem lágrimas, sem remorso, sem humanidade. Era como se estivesse diante não de uma pessoa, mas de um espelho rachado que finalmente revelou todas as deformações escondidas. Ela tentou me encarar por alguns instantes, talvez esperando encontrar raiva, ódio, alguma chama que alimentasse seu ego distorcido. Mas tudo que viu foi indiferença. Um coração que ela tentou destruir, mas que sobreviveu e hoje não é mais acessível para ela. Damián não estava presente na leitura da sentença. Não tinha força emocional para enfrentar aquele momento, e eu entendi. A verdade às vezes pesa demais para quem a carrega por dentro. Eu, por outro lado, precisava estar ali. Precisava ver o capítulo final se fechar. Precisava ver que o mal que quase tirou minha vida estava finalmente sendo contido. Não para alimentar um desejo de punição, mas para encerrar um ciclo que se arrastou por meses e quase me consumiu inteira. Quando ela foi escoltada para fora da sala, senti algo curioso. Não alegria, não alívio total, mas liberdade. A liberdade de saber que eu não precisava mais olhar por cima do ombro, que minha casa, minha rotina, minha paz não estavam mais ameaçadas por alguém que caminhava como sombra sobre minha vida. Algumas pessoas me perguntaram se eu a perdoaria um dia. E a verdade é simples: não. Perdão é escolha, e eu escolhi não carregar essa obrigação comigo. Escolhi apenas seguir adiante. Hoje, quando penso em Valéria, não sinto raiva, sinto distância. Ela é parte de uma história que tentou me quebrar, mas que acabou revelando a força que eu nem sabia que tinha. Seu destino agora pertence à justiça, e não a mim. E talvez seja exatamente isso que finalmente me permite seguir em frente, sem medo, sem culpa e sem amarras. Depois de tudo o que vivi, a vida finalmente começou a entrar num ritmo tranquilo, quase sereno. Não foi de um dia para o outro. Nada nesse processo foi rápido. Mas aos poucos, cada peça foi encontrando seu lugar. A minha casa, que antes parecia cenário de tensão, voltou a ser meu refúgio. Passei a abrir as janelas todas as manhãs, sentir o sol bater no piso frio da sala, ouvir os pássaros no quintal. Coisas simples que eu já não percebia mais, porque estava sempre alerta. Agora, eu podia respirar sem medo do próximo passo de alguém. Uma das melhores decisões que tomei foi alugar o quartinho dos fundos para uma estudante de enfermagem chamada Mariana. Uma menina respeitosa, dedicada, cheia de sonhos. A presença dela trouxe leveza para a casa. Às vezes ela chegava cansada das aulas e me contava histórias engraçadas do hospital-escola, e aquilo fazia a casa parecer viva de novo. Não era vigilância, não era controle. Era convivência saudável, humana, real. E por incrível que pareça, isso ajudou a curar partes de mim que eu nem sabia que estavam machucadas. Minha relação com Leonor e Refúgio também mudou completamente. As duas se tornaram pilares importantes nessa fase. Leonor, aquela com quem tive tantas desavenças no passado, agora aparecia sempre com um pão recém-assado ou um convite para caminhar pela praça. A vida tem dessas ironias bonitas. Às vezes, quem a gente menos espera acaba sendo justamente quem segura a nossa mão na hora da dor. E eu me permiti aceitar esse carinho, sem reservas, sem orgulho bobo. Também comecei a investir tempo em mim, algo que negligenciei por anos. Voltei a pintar. Nada grandioso, só aquarelas simples, mas que me faziam sentir viva. Redescobri o prazer de sentar na varanda com um livro, de cuidar das minhas plantas, de fazer um café bem passado só para sentir o aroma invadir a cozinha. Pequenos rituais que, de alguma forma, me lembravam que a paz não é encontrada, é conquistada, dia após dia. De vez em quando, claro,
A memória do que vivi ainda bate à porta. Às vezes, quando vejo um copo de água servido por outra pessoa, às vezes, quando escuto passos no corredor à noite. Mas agora, a sensação é diferente. Não é mais pânico, é alerta saudável. Eu aprendi a confiar em mim de novo, a reconhecer meus limites, a escutar aquela voz interna que tentei calar por tanto tempo. Essa voz, hoje, é minha maior aliada. No fundo, a tranquilidade que vivo hoje não veio de fora, veio de dentro. Veio do momento em que decidi que minha história não terminaria como uma vítima, e sim como alguém que escolheu renascer. Tenho dias difíceis, tenho dias ótimos, como qualquer pessoa. Mas, acima de tudo, tenho paz. Uma paz que não me foi dada. Eu lutei por ela. E agora, finalmente posso viver minha vida como sempre mereci viver. Quando olho para trás, para cada noite mal dormida, cada lágrima que escondi no travesseiro, cada momento em que duvidei de mim mesma, sinto como se estivesse observando outra mulher. Uma versão minha que ainda não sabia da força que carregava. É estranho pensar que quase deixei minha vida nas mãos de pessoas que diziam me amar. Mas também é bonito perceber que sobrevivi. Que mesmo cansada, ferida, dopada, humilhada, algo dentro de mim insistiu em continuar. Uma fagulha de coragem que eu nem sabia que existia. Aprendi que dignidade não se negocia. Não importa quem tente tomar, manipular ou distorcer a sua história. Dignidade é o último pedaço da gente que ninguém tem o direito de tocar. E foi justamente quando tentei defendê-la, mesmo tremendo por dentro, que comecei meu processo de renascimento. Não foi bonito, não foi fácil, não foi heróico, mas foi verdadeiro. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre ilumina. Entendi também que amor de mãe não é permissão para tudo. A gente erra achando que precisa carregar o peso dos filhos, proteger, perdoar, justificar. Mas amor de mãe não é omissão, é limite. É saber dizer não, quando esse não é a única forma de salvar os dois. Com Damian, aprendi isso da maneira mais dura, mas aprendi. E entender isso me fez mais forte, mais lúcida, mais inteira do que eu já fui um dia. Por muito tempo, carreguei vergonha de admitir o que estava vivendo. Vergonha por ter acreditado em mentiras, por não ter percebido sinais, por ter deixado minha vida escorrer por entre meus dedos. Hoje, percebo que essa vergonha não era minha, era das pessoas que tentaram me destruir. Eu só a carregava porque estava ferida. Quando me curei, deixei esse peso cair no chão. Não me pertence mais. E talvez a maior lição de todas seja esta: nunca é tarde para se defender. Nunca é tarde para se levantar, para pedir ajuda, para dizer basta. Idade não é sinônimo de fragilidade, é sinônimo de história. E história merece respeito. Se a minha serviu para abrir os olhos de alguém, para impedir que outra pessoa viva o que eu vivi, então tudo isso ganhou um sentido maior. Meu sofrimento virou luz, não porque eu quis, mas porque eu escolhi não deixar a escuridão vencer. Hoje, conto essa história não para reviver a dor, mas para celebrar a vitória. A minha vitória. A vitória da mulher que quase foi calada, mas que decidiu falar. Que quase perdeu tudo, mas escolheu lutar. Que quase desistiu, mas encontrou dentro de si a coragem de continuar. E se você está me ouvindo agora, eu só quero que saiba de uma coisa: você também pode renascer, por pior que esteja a tempestade. A vida sempre dá uma chance nova para quem tem coragem de abrir a porta. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido algo parecido com o que eu senti enquanto vivi cada parte dessa história. Um aperto no peito, uma revolta silenciosa, um medo que mistura tristeza e coragem. A verdade é que por trás de cada vida tranquila pode existir uma batalha que ninguém imagina. E às vezes, a maior força nasce exatamente quando somos forçados a enfrentar aquilo que nunca pensamos enfrentar. A minha história não é sobre ser vítima, é sobre despertar. Sobre perceber que ninguém tem o direito de roubar nossa voz, nossa lucidez, nossa história.
E se tem uma coisa que aprendi, é que precisamos prestar atenção aos sinais, por menores que pareçam. Quem está ao seu redor tem acrescentado paz ou tem drenado sua energia? Você tem ignorado o que sente só para manter a aparência de harmonia? Quantas vezes calou uma intuição que gritava dentro de você? Talvez você também esteja lidando com algo silencioso dentro da sua própria casa, da sua família, do seu círculo. Talvez sinta que está perdendo forças, que está sendo manipulado, diminuído, desacreditado. Se isso te toca de algum jeito, eu quero te fazer um pedido de coração. Não ignore sua própria alma. Ninguém conhece sua verdade melhor que você. E por mais difícil que pareça, sempre existe uma saída. Mesmo que seja pequena no começo. Lembre-se, você tem valor, sua vida tem valor, e você merece viver em paz, com dignidade, com respeito. Assim como eu me levantei, você também pode se levantar. Não importa sua idade, sua condição ou sua história. O primeiro passo é acreditar que você merece viver uma vida em que ninguém te diminui, nem em palavras, nem em atitudes. E se essa história te tocou, se te abriu os olhos, se te fez refletir sobre algo que você não queria encarar, eu te convido a ficar com a gente. Aqui, cada relato é uma luz acesa na escuridão de alguém. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Você nunca sabe quando uma história pode mudar tudo dentro de você.